Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. O telefone ainda é o mesmo, DDD 99, e o telefone 991520454, DDD 99 mesmo. Pedimos a você que dê um like aí, um gostei, e se inscreva em nosso canal aí para poder ajudar a gente a divulgar esse trabalho. Passem o link desse vídeo aí nos seus grupos, isso vai ajudar a divulgação desse trabalho. Outros também estarão aprendendo juntamente conosco. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e também mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone que é meu WhatsApp. Então, eu enviarei para você em PDF, PowerPoint, material totalmente gratuito. Estamos terminando este trimestre. Nós vamos ver um resumo rápido aí das lições que nós estudamos durante esse trimestre. Nós estamos estudando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Nós vimos na lição 1 a origem da igreja. E nós vimos aí o povo de Deus na Bíblia e na história. Vimos aí a igreja como criação divina e vimos a igreja como a comunidade dos salvos. Na lição 2 vimos imagens bíblicas da igreja e vimos aí imagens que descrevem um relacionamento, vimos imagens que descrevem função e vimos imagens que descrevem habitação. Na lição 3 vimos aí a natureza da igreja. Estudamos aí a natureza da igreja na sua dimensão confessional, estudamos a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal, estudamos a igreja na sua dimensão comunitária. Na lição 4, nós estudamos a igreja e o reino de Deus. Vimos aí a natureza do reino de Deus, vimos a igreja e as dimensões do reino de Deus, vimos a igreja no contexto do reino de Deus. Na lição 5, estudamos a missão da igreja de Cristo. Vimos aí pregação e instrução, vimos adoração e edificação, vimos aí comunhão e socialização. Na lição 6, estudamos igreja, organismo e organização. Estudamos aí a estrutura da igreja cristã, estudamos igreja, um organismo vivo e organizado, estudamos o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Na lição 7, estudamos o ministério da igreja. Estudamos o ministério sacerdotal de todo crente, a estrutura ministerial do Novo Testamento, as qualificações para o ministério. Na lição 8, estudamos a disciplina na igreja. Vimos a necessidade da disciplina bíblica, o propósito da disciplina bíblica, as formas de disciplina bíblica. Na lição 9, estudamos o batismo, a primeira ordenança da igreja. Aí vimos pressupostos bíblico-doutrinários do batismo, o símbolo e o propósito do batismo, a fórmula e o método do batismo. Na lição 10 estudamos a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Vimos a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã, o propósito da ceia do Senhor e o modo de celebração da ceia do Senhor. Na lição 11 estudamos o culto da igreja cristã. Vimos a natureza do culto, o propósito do culto e a liturgia do culto. Na lição 12, estudamos o papel da pregação no culto. Vimos o ministério da palavra e seu propósito, o ministério da palavra e sua importância e o ministério da palavra e sua fundamentação. E a lição 13 é o poder de Deus na missão da igreja. Aí estamos vendo hoje a doutrina do Espírito Santo, segundo o evangelista Lucas, o Espírito Santo capacitando as testemunhas e o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Então esse foi um resumo rápido do primeiro trimestre de 2024. No próximo trimestre, nós estaremos estudando com o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Temos aí como comentarista do próximo trimestre o pastor Osiel Gomes, que é pastor presidente ali em São Luís, Maranhão.
nós vamos estudar então as seguintes lições deste próximo trimestre. Lição 1, o início da caminhada. Lição 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Lição 3, o céu, o destino do cristão. Lição 4, como se conduzir na caminhada. Lição 5, os inimigos do cristão. Lição 6, as nossas armas espirituais. Lição 7, o perigo da murmuração. Lição 8, confessando e abandonando o pecado. Lição 9, resistindo à tentação no caminho. Lição 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. Lição 11, a realidade bíblica do inferno. Lição 12, a bendita esperança, a marca do cristão. Lição 13, a cidade celestial. Então veja que teremos aí muitas lições importantíssimas para o nosso crescimento espiritual. Vamos então à nossa lição 13, a última lição deste trimestre. O poder de Deus na missão da igreja. Vamos ver aí no tópico 1, a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Subtópico 1, um ensino revelado nos escritos de Lucas. Subtópico 2, o enchimento do Espírito como experiência necessária. Subtópico 3, o enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Subtópico 4, a doutrina pentecostal clássica. Tópico 2, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Subtópico 1, capacitando as testemunhas. Subtópico 2, pessoas simples capacitadas pelo Espírito. Subtópico 3, capacitando a igreja. Tópico 3, o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Subtópico 1, o envio missionário. Subtópico 2, a estratégia missionária. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos estudando essa importantíssima lição. O texto áureo da lição está em Atos 1:8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então Jesus, ao ser assunto aos céus, ele está agora fazendo a última reunião ali com os discípulos, e dizendo que eles precisam ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem então revestidos de poder, ou seja, que eles fossem batizados com o Espírito Santo, e só então eles deveriam sair pregando o Evangelho, sendo testemunha de Jesus. Então ele explica aqui o que eles vão receber. Ele diz, vocês receberão o quê? Aí virtude, a palavra virtude significa poder, poder de Deus, poder do Espírito Santo, que virá, então ele diz, virá sobre vocês. Então veja que não vem de encontro, nem vem de baixo, vem de cima, vem sobre vocês. E a partir de então vocês serão o quê? Minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém. Ao mesmo tempo também eles estarão pregando em toda a Judéia, Judéia é o território onde Jerusalém fazia parte. Depois ele fala em Samaria, que era a capital do Reino do Norte, Israel. Então ele está ali abrangendo Judéia. Samaria está abrangendo todo o território de Israel. Então vocês estarão pregando em todo Israel. E ele diz, também vocês estarão pregando até os confins da terra. Ou seja, a igreja ao mesmo tempo está pregando no local que ela está. Ao mesmo tempo, então, ela vai enviar missionários que estarão pregando por toda parte. Aí abrange, então, o local da igreja, o bairro da igreja, a cidade da igreja, aí vai para o estado onde a igreja está, aí vai para o país onde a igreja está, aí vai para o continente onde a igreja está, e aí vai para o mundo inteiro, os outros continentes todos também. Então a igreja ao mesmo tempo prega o evangelho em toda parte, porque envia missionários para pregarem. E o que eles vão necessitar para pregar esse evangelho? Vão necessitar do poder do Espírito Santo, que é concedido quando se recebe o batismo com o Espírito Santo. A verdade prática, o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Então o Espírito Santo é como se fosse aí uma cachoeira, onde desce muita água
e vai movimentar o dínamo, né? Isso não, usina, né, elétrica, ela movimenta o dínamo, aquelas turbinas, né, imensas, né? E esse dínamo, ele gera uma corrente contínua, convertendo a energia mecânica da água, passando ali em energia elétrica. Isso tudo através da indução eletromagnética. Esse dínamo é formado aí por um ímã e por uma bobina. Então veja que a água passa, produz energia e olha só, essa energia vai ser transmitida por linhas, né, ou cabos, né, que vão fornecer energia então para várias cidades, né? Olha aí, essa energia vai passando para todas as casas das indústrias, né? Vai movimentando tudo. Então você chega em casa, quando você toca ali na tomada e liga uma lâmpada, olha aí, essa energia veio de onde? Veio lá daquela água que passou ali, produzindo então energia elétrica. Assim também é o Espírito Santo. Ele tem a força, ele tem o poder, e nós somos ali como aquela tomada, né? Nós vamos sendo batizados com o Espírito Santo, vamos recebendo esse poder. Cada um de nós, olha, se torna então o quê? Uma luz, né? Uma lâmpada iluminando o mundo, refletindo a luz de Jesus Cristo. Isso é claro, apenas uma ilustração para você entender melhor. Sem o poder do Espírito Santo, então, não tem como fazer a obra de Deus. Sem o Espírito Santo, nós podemos apenas criar aí uma religião que não vai conduzir ninguém à salvação. Existem muitas igrejas que se dizem evangélicas ou cristãs, mas não tem lá a real presença do Espírito Santo, poder do Espírito Santo em operação. Então eles formam apenas religiões, né, seitas, e vão criando aí várias heresias, várias coisas contrárias até a palavra de Deus, e não produzem a real salvação. A leitura bíblica em classe está em Atos 13, de 1 a 4. Vamos ler. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Hoje tem muita discussão, será que na igreja tem ainda profeta? Será que tem mestre? Isso está bem claro aí, né? Aí uma reunião de profetas e mestres da igreja. A igreja já havia nascido lá no dia de Pentecostes, agora já estava vários anos depois. Então haviam ali profetas da igreja, assim como Ágabo, né, era um profeta, assim como Silas, né, que acompanhava Paulo, era um profeta. Então a igreja sempre teve profetas e continua tendo profetas. É um ministério e está escrito em Efésios 4:11. Todos aqueles ministérios estão presentes na igreja atual. Podem não serem reconhecidos, podem não terem sido credenciados pelo ministério, mas Jesus Cristo os escolheu e colocou na igreja. Eles estão aí. E o que é que esses mestres e esses profetas estavam fazendo? Estavam na cidade de Antioquia, de onde nasceu aí agora o ministério para fazer missões, né? Onde foram enviados os primeiros missionários da igreja, enviados pela igreja. Então eles estavam fazendo o quê? Eles estavam servindo ao Senhor, né? Estavam cultuando a Deus, estavam em oração e em jejum. Coisa difícil de se ver hoje, né? Para se escolher alguém para a igreja, para ir ao campo missionário, ou para ser um obreiro, deveria existir isso, né? Uma reunião aí de oração e de jejum. Hoje se fazem reuniões, né,
Oração aí é 5 minutos, 10 minutos. E muitas vezes estão nos banquetes comendo e é muito. Ao invés de estarem orando e jejuando para que tivesse então uma orientação do Espírito Santo. Então aqui veja que nesta reunião de oração e jejum, então o Espírito Santo falou. Falou de que maneira? É evidente, falou através de um dos profetas, que é a função de um profeta, transmitir aquilo que o Espírito Santo fala para a igreja, aquilo que Jesus fala para a igreja. Então, claramente, a palavra de Deus está dizendo que o Espírito Santo disse. O Espírito Santo é uma pessoa e ele fala. Ele se entristece, ele se alegra, ele nos ensina. Ele pode nos impedir, como impediu Paulo de ir para um lugar e orientar para ir para outro lugar. O Espírito Santo é Deus. Então, veja que o Espírito Santo disse que era para serem separados Barnabé e Paulo, que era conhecido como Saulo, né, o seu nome hebraico, que é o mesmo nome de Saul, e que mais tarde vai ser conhecido como Paulo, é um nome romano, que é a tradução do nome Saulo para o latim, né, ficou Paulo. Então veja que eles continuaram orando e jejuando, e aí impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, que é Paulo, e então os enviaram. Então forneceram aí alimentação, vestuário, né, condição para que eles pudessem ir fazer a obra missionária. Paulo diz que ele foi ajudado pela igreja financeiramente para fazer a obra missionária. Tem muita gente por aí explorando as pessoas, não querendo dar um salário para as pessoas dirigirem a igreja e dizendo: olha aí, Paulo trabalhava, fazia tendas para se sustentar. Não, ele fez isso lá em Corinto, porque ele não queria que os coríntios o acusassem de estar se aproveitando financeiramente deles. Então lá ele realmente fez tendas para poder sobreviver. Mas ele diz bem claro que foi sustentado pelas igrejas quando estava fazendo a obra missionária, principalmente os filipenses, quando ele estava preso. Veja 2 Coríntios 11:8. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Então ele está dizendo aos coríntios que foi sustentado pela igreja em todo o tempo que ele esteve no campo missionário. Agora, quando ele esteve entre os coríntios, na igreja, na cidade de Corinto, ele resolveu então trabalhar, fabricar tendas, porque ele sabia fazer isso, ele tinha a mesma profissão, né, de Priscila e Áquila. Então, ele foi fazer tendas para não ser pesado a eles, para não ser acusado que estava se aproveitando do dinheiro deles para se sustentar. Ele está dizendo bem claro que o quê? Que haviam líderes que eram avarentos ali na igreja de Corinto e que se ele recebesse deles dinheiro para se sustentar, eles o acusariam disso. Introdução da lição. Nesta lição, focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da Igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão na terra. Assim, demonstraremos que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons da Igreja não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível, a sua maior necessidade. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre sua vocação. Então, o foco principal desta lição é falar sobre o poder do Espírito Santo e a operação na igreja. Não só na época que a igreja foi iniciada, como acreditam, né, os calvinistas, por exemplo, os reformados, né, em geral, pensam que só os dons do Espírito Santo estavam em operação somente no início da igreja, o batismo com o Espírito Santo também acredito que é só para aquela época. Mas ao contrário disso, nós vemos claramente a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo operando na igreja hoje. Eu mesmo posso aí confrontar qualquer um desses aí que acreditam que os dons não estão em operação
Eu posso ir em qualquer uma igreja dessas aí, deles, que eles dirigem aí, e lá eu orar e eles vão ver aí 50, 100, 200 pessoas serem curadas num dia só. Porque o dom do Espírito Santo está em operação da igreja atual. E eu desafio qualquer uma dessas igrejas reformadas aí, principalmente as calvinistas aí, né, a provarem o contrário. Nós oramos e sempre Jesus batiza com o Espírito Santo. Nós oramos e Jesus tem curado milhares de pessoas. E isso acontece com várias pessoas, vários irmãos aí. Ora, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, vários irmãos oram, Jesus cura. Que são os dons? É uma multiplicação dos sinais. Olha aí, todo crente deve ser batizado com o Espírito Santo, fala em línguas quando é batizado com o Espírito Santo e deve orar nessa língua para edificação própria. Mas o que é o dom variedade de línguas? Agora a multiplicação, é só variedade de línguas. Não vai falar só a língua do batismo, mas outras línguas também. Então, aí é uma multiplicação de falar em línguas. O que é dons de curar? Olha aí, todo crente pode orar por alguém e a pessoa ser curada. Mas o que é agora dons de curar? Aí já é uma multiplicação. Então, eu vou orar na igreja e aí Jesus cura aí 50 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, num dia só. É uma multiplicação da cura. Então a igreja não pode considerar batismo com o Espírito Santo como uma coisa desnecessária ou de pouca importância. O que existia no passado da igreja? Olha, quem não era batizado com o Espírito Santo não podia cantar na igreja, não podia tocar na igreja, não podia pregar na igreja. Era assim. Mas com o tempo, nós passamos a desprezar as coisas do Espírito Santo. Passamos a desprezar o principal na vida de um cristão, que é ser batizado com o Espírito Santo. Passamos a achar desnecessário. Por causa de quê? Por causa dos cursos teológicos ministrados por professores de igrejas reformadas, de igrejas calvinistas, que passaram a ideia de que não é necessário, de que era importante só no início da igreja. E tem igreja ainda que convida essas pessoas para darem palestras nas suas igrejas. E eles estão lá disseminando suas heresias, vendendo livros. Ah, não, porque são importantes. Querem porque querem colocar essas pessoas para venderem livros na CPAD. É essa a intenção verdadeira. Dinheiro. Sempre está por trás de tudo. Dinheiro. Quantas publicações nós temos assim? Aí, Matthew Henry, calvinista, olha lá, vai ler, você vai ver o que ele fala sobre os dons do Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo. E aí, bíblias que foram lançadas, e livros e mais livros, estão lançados de calvinistas. Estão espalhando a doutrina, infiltrando a doutrina, e aí, cada dia mais a igreja perde a presença do Espírito Santo. Nós não temos mais, nós somos a igreja pentecostal, mas nós não temos mais nem a metade dos crentes batizados com o Espírito Santo. É uma coisa muito triste isso. Isso está entristecendo muito o Espírito Santo. Tópico 1. A doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Subtópico 1. Um ensino revelado nos escritos de Lucas. Tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. Nesse sentido, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunhas do Senhor. Essa promessa estava associada ao revestimento do poder do Espírito, conforme descrito nas palavras de Jesus como o poder do alto. Lucas 24, 49. Então Jesus disse: eis que envio do alto sobre vós o Espírito Santo, que é o quê? A promessa do Pai. Agora ele diz: ficai em Jerusalém, até que vocês então sejam revestidos de poder. Só depois é que vocês vão sair sendo minhas testemunhas. Por isso que tem tanta igreja aí dizendo-se cristã, mas na verdade não é,
e também não foi autorizado a sair pregando o Evangelho. Primeiro recebe-se o batismo com o Espírito Santo, depois é que se sai pregando o Evangelho. Senão você estará apenas amontoando religiosos e não a igreja de Jesus Cristo. Então Lucas escreve o Evangelho, lá ele mostra que Jesus, cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo. Então ele mostra o ministério de Jesus, explicando que sempre está presente ali uma ação do Espírito Santo. Jesus não fez nenhum milagre antes de receber o Espírito Santo. Que dia que ele recebeu? O dia que ele foi batizado nas águas, veio sobre ele o Espírito Santo. Daquele dia em diante, agora ele começa a ser guiado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, orientado pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo. A partir daí ele faz milagres. A partir daí ele é usado em sinais, prodígios e maravilhas. A partir daí ele expulsa demônios. Veja aí que é bem claro, está explicado na palavra de Deus. Jesus estava na terra como homem. Então como é que ele era usado então em milagres e tudo mais? Porque o Espírito Santo estava nele e dava poder para fazer tudo isso. É o mesmo Espírito Santo que nos dá poder também para fazermos isso. Jesus disse: vocês vão fazer maiores sinais, maiores coisas do que essas que eu tenho feito. Porque o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus é o mesmo que está em nós. O dia que você conseguir entender isso, você vai ser usado também poderosamente pelo Espírito Santo. Porque a igreja no início cresceu tanto, 3.000 pessoas na primeira pregação, 5.000 na Porta Formosa, mais um monte lá quando Dorcas foi ressuscitado por Pedro, mais um monte em Listra, quando Paulo orou pelo aleijado ele andou, mais um monte quando Pedro orou e Enéas andou, mais um monte lá quando Filipe pregou lá em Samaria, e sinais, prodígios, maravilhas aconteciam aos montes, várias pessoas se convertendo. Então sempre assim, está aí, o padrão da igreja é esse: pregação, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, muitas pessoas se convertendo, aos milhares. A igreja parece que perdeu a noção do verdadeiro evangelho, perdeu a dependência do Espírito Santo, não entende que o verdadeiro e legítimo evangelho só é verdadeiro se tiver o poder do Espírito Santo em operação. Estão colocando a intelectualidade acima do poder do Espírito Santo. Paulo diz: eu não fui até vocês com sublimidade de palavras. Olha aí, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Não que Paulo não soubesse teologia, não que ele fosse inteligente, soubesse muitas escrituras, mas não. Ele foi com demonstração do poder de Deus, do Espírito Santo, para que a fé deles não se apoiasse em sabedoria humana, em intelectualidade, mas eles vissem realmente Deus operando, presente. E aí nós estamos torcendo o evangelho hoje. Estamos supervalorizando a intelectualidade em detrimento da espiritualidade. Subtópico 2, o enchimento do Espírito como experiência necessária. O Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Lucas 3, 21 e 22. Nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Lucas 4, 18 e 19. E dependeu dele para exercer o ministério, Lucas 5, 17, Mateus 12, 28. Da mesma forma, a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida desse mesmo poder. Por isso, podemos afirmar que, no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade, não como opção.
Então veja, é bem claro aí. Jesus disse, vocês vão ficar em Jerusalém, só vão sair depois de receber o batismo com o Espírito Santo. Isso é bem claro. É uma condição. Só saio depois de vocês receberem o batismo com o Espírito Santo, depois de receber o poder. Antes vocês não vão sair para pregar. É bem simples entender isso. Está bem claro aí na palavra do Senhor. Veja, Jesus só começou seu ministério de sinais, prodígios, maravilhas, da pregação do Evangelho, só depois que recebeu o poder do Espírito Santo. Então veja, o ministério dos apóstolos só começou depois que receberam o poder do Espírito Santo. A igreja só começou a funcionar como igreja e ganhar almas só depois de receber o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Então não é uma opção, não, é um dever. Não se pode enviar alguém ao campo missionário, não se pode colocar alguém como um pregador na igreja, como alguém exercendo qualquer função na igreja, que não seja batizado com o Espírito Santo. É um absurdo uma igreja pentecostal fazer isso. Isso é desprezar o Espírito Santo. Isso é desprezar a palavra de Deus. Subtópico 3. O enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Se por um lado Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, por outro ele mostra que o enchimento do Espírito ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. Nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo, não subjetivo. Ela podia ser vista e ouvida. Atos 5,32. Havia manifestações físicas que se tornavam reais para quem as tinha e visíveis para quem as presenciava. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Atos 11, 15 a 17. Dentre os muitos sinais, um se sobressaía sobre os demais, o falar em línguas desconhecidas. Atos 2,4, 10, 44 a 46, 19, 1 a 6. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma realidade que é vista e ouvida. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, quem está perto vai ver que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo e vai ouvir ela falando em línguas. É uma confirmação do batismo com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo agora conseguiu dominar totalmente a pessoa. Olha só, nós podemos dominar, domar aí, elefante, leão, tigre, baleia, tudo. Mas a língua nós não conseguimos domá-la. Tiago fala sobre isso. Quando é que a pessoa é batizada com o Espírito Santo? Quando até a sua língua agora está debaixo do controle, do domínio do Espírito Santo. Então a pessoa não vai falar o que ele quer falar, vai falar o que o Espírito Santo conceder que ele fale. Veja, a pessoa agora está debaixo do domínio do Espírito Santo, debaixo do controle do Espírito Santo, debaixo da orientação do Espírito Santo. Então veja que no dia do Pentecostes, falaram em línguas quando foram batizados com o Espírito Santo. Falaram o quê? Segundo o que o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então não é uma coisa casual, não é uma coisa que não tem sentido, que não precisa. Não, tem um objetivo, conceder poder ao crente para pregar o verdadeiro Evangelho. Subtópico 4. A doutrina pentecostal clássica. Desde seus primórdios, a doutrina pentecostal clássica afirma que o falar em línguas desconhecidas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Em 3 ocasiões no livro de Atos, a manifestação das línguas está presente e em todas elas chama a atenção o fato de todos terem experimentado o fenômeno de falar em outras línguas. Atos 2,4, 10, 44 a 46, 19, 6... Até mesmo a narrativa de Atos 8, 14 a 25, onde não há menção de ocorrência de línguas, o evangelista parece deixar subentendido que as línguas estiveram presentes ali. Atos 8, 18, confere com Atos 9, 17. Assim, estudiosos dos livros de Lucas reconhecem que o uso que o evangelista faz das expressões batismo no Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, tem a ver com a experiência do derramamento do Santo Espírito, acompanhada de línguas desconhecidas como evidência inicial. Então veja, a igreja pentecostal sempre soube disso, sempre explicou isso, sempre pregou sobre isso, sempre ensinou sobre isso.
Não existe ser batizado com o Espírito Santo e não falar em línguas. Não existe. Não existe também ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas só naquele momento. Não existe. Só se você é super preguiçoso e você não ora e aí não fala mais em línguas. Mas se você continuar orando, buscando, você vai falar mais e mais e mais e vai aumentando cada dia mais. Você vai passar a orar em 2, 3 horas. Eu oro 3 horas por dia em línguas. Você então precisa treinar. Vai orando, vai orando. Um bebê, quando nasce, não sabe falar. Depois vai aprendendo a falar. E vai falando mais, vai falando mais, vai falando mais, vai falando mais. Assim, quanto mais você orar e buscar falar em línguas, mais você vai orar em línguas. Paulo explica, 1 Coríntios, 14, quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então é importante orar em línguas. Aí, quando ele fala lá em Efésios, orando no Espírito, quer dizer, orando no Espírito Santo, em letra maiúscula, Espírito Santo, orando em línguas. Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 20, olha lá, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Olha aí, orar em línguas traz edificação, fortalecimento, traz o quê? Dons do Espírito Santo, para que você seja usado poderosamente por Deus. Então nós temos na Bíblia provas claríssimas. Vamos ler essas 4 aí. Atos 2:4, que todos conhecem, E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 10:44-46, na casa de Cornélio, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 19:6, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Em Atos 8:14-25, diz aí, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Veja, ele estava vendo algo acontecendo. E ele disse então, dá-me também a mim desse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Então, na continuação, nós vemos aí Pedro repreendendo então Simão, porque queria comprar esse poder, que não é vendido para ninguém, É o poder do Espírito Santo, que é concedido pela graça de Deus. Então veja, o que é que Simão viu? Ele viu as pessoas falando em línguas. Se não estivessem falando em línguas, ele não tinha visto nada. Então nós temos aí pelo menos 4 referências claras, bem claras mesmo, de entendermos que quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ele fala em línguas, fala em outras línguas. Agora, claro, cada pessoa recebe uma linguagem que ele começa a falar quando é batizado com o Espírito Santo. Não quer dizer que ele já fala em várias línguas. Ele fala numa língua. Agora, se ele receber o dom variedade de línguas, então ele vai falar na língua do batismo e em outras línguas também. Por exemplo, línguas para serem interpretadas, línguas para intercessão, línguas para falar com um estrangeiro. Então, existem várias línguas concedidas pelo Espírito Santo. Tem uma língua especial para você falar só com uma pessoa, determinada pessoa. Você fala em línguas, só aquela pessoa entende. E sempre o pastor Antônio Gilberto dizia, olha, toda vez que em Atos dos Apóstolos menciona cheios do Espírito Santo, está bem claro e evidente que foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas. Tópico 2, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Subtópico 1, capacitando as testemunhas. No livro de Atos é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sob diferentes perspectivas. Primeiramente, o Espírito Santo capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus, Atos 4:33.
Nesse sentido, vemos o apóstolo Pedro sendo cheio do Espírito Santo quando foi confrontado pelos sacerdotes, Atos 4:8. O apóstolo Paulo, quando é cheio do Espírito Santo, para resistir a Elimas, o mágico, Atos 13:9. Depois vemos também que não eram só os que faziam parte do colégio apostólico que eram cheios do Espírito Santo, pessoas comuns também eram revestidas do poder do alto. Na verdade, o que se observa em Lucas é que o revestimento do Espírito veio sobre toda a carne, Atos 2:17. Então era o cumprimento de Joel, capítulo 2, falando sobre o derramamento do Espírito Santo. Então vemos claramente no livro de Atos que não só os apóstolos falaram em línguas, foram batizados com o Espírito Santo. Nós vemos o exemplo aí de Estevão, nós vemos o exemplo aí de Filipe, e é evidente que aí Silas, Barnabé e vários outros eram batizados com o Espírito Santo e falavam em línguas. No dia de Pentecostes não foram batizados só os apóstolos. Haviam cerca de 120 pessoas ali. Inclusive a mãe de Jesus foi batizada com o Espírito Santo e os irmãos de Jesus foram batizados com o Espírito Santo naquele dia. Depois, o irmão de Jesus, Tiago, é que foi líder da igreja. Vemos aí que Judas, irmão de Jesus, escreveu aí o livro que está na Bíblia, na Palavra de Deus, assim como Tiago tem um livro escrito na Palavra de Deus. Então haviam vários ali que não eram apóstolos. Cremos também que aqueles quase 3.000 que aceitaram ali na primeira pregação de Pedro, eles ficaram atraídos pelo falar em línguas, queriam saber o que era aquilo. Quando Pedro prega, diz que eles vão receber. É evidente que eles também foram batizados com o Espírito Santo naquele dia. Na casa de Cornélio, olha aí, Cornélio não era apóstolo, Cornélio nem era discípulo. Seus soldados, sua família, todos foram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas. O batismo é para todos. Quem não recebe? Quem não crê? Olha aí, esses sinais seguirão os que crerem. Olha aí, entre os sinais, falarão novas línguas. Não falou porque ainda não creu do jeito que deveria crer. E veja que Cornélio nem ouviu, nunca nem soube, nem sonhou o que era batismo com o Espírito Santo. Ninguém explicou para ele, ninguém ensinou. As pessoas falam, é porque ninguém ensinou, irmão, por isso que nós não somos batizados com o Espírito Santo, porque a gente não sabe, não conhece direito isso. Não, irmão, você não é batizado com o Espírito Santo porque você não crê conforme a Bíblia diz que você deve crer. Não tem nada a ver com ensino, com pregação sobre isso, não. Reveja aí a sua conversão. Ninguém ensinou para o Cornélio, para os seus soldados, para os seus parentes ali, sobre batismo com o Espírito Santo, não. No dia de Pentecostes, no início da igreja, ninguém ensinou para eles o que era, o que ia acontecer, que eles iam falar em línguas. Não, ninguém disse nada, não. Todos foram batizados. Todos falaram em línguas. Subtópico 2. Pessoas simples capacitadas pelo Espírito. Vemos isso claramente quando Ananias, até então um ilustre desconhecido, é convocado por Deus para impor as mãos naquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos, Paulo, Atos 19, 10 e 11. Assim também Estevão e Filipe, que haviam sido escolhidos para servirem às mesas, fazendo sinais e prodígios, Atos 6, 8, 8, 6, fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. Então veja, a capacitação para pregar, para ensinar, para fazer sinais, prodígios, maravilhas acontecerem, vem do Espírito Santo. A dependência é do Espírito Santo. Não é porque a pessoa merece, não é porque a pessoa tem diploma tal, tem curso tal ou curso tal. Não. Quem capacita é o Espírito Santo. Precisamos voltar a entender a Bíblia como ela é. Então veja aí, Estevão, Filipe eram pessoas lá do povo, mas eram cheios do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, quase 120 foram batizados. Não eram todos apóstolos, não. Nem eram todos discípulos, não. Na casa de Cornélio, nenhum deles era apóstolo, nem discípulo. Não sabia nada do Evangelho. Todos foram batizados com o Espírito Santo. Subtópico 3. Capacitando a igreja. No contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nela há um ministério profético de todos os crentes. Atos 2,17. Nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nesta lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos. Assim, era
Assim, essa comunidade de crentes, capacitada pelo Espírito Santo, ganhava confiança e admiração das pessoas ao seu redor, como está em Atos 2,47. Portanto, o crescimento das igrejas em Atos estava associado ao testemunho dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo, Atos 9,31. Então veja, a igreja pentecostal, por exemplo, a Assembleia de Deus, sempre ganhou almas, sempre falando em línguas, na rua, por toda parte, dentro da igreja, para todo lado, sempre falaram em línguas, sempre foram usados pelo poder do Espírito Santo, para expulsar demônios, curar enfermos, profetizar, sempre. A igreja cresceu, foi assim, desenvolveu, foi assim. E no livro de Atos dos Apóstolos, é assim que ensina. E aí nós hoje estamos nos tornando aí apenas intelectuais. Estamos cada dia mais esfriando espiritualmente. E isso, maiores culpados, a liderança. Cada vez são mais polidos. Cada vez acham que é falta de educação falar em línguas, que é errado falar em línguas. Cada vez interpretam erroneamente o que está escrito em 1 Coríntios 14. Como é que vai haver interpretação de línguas se ninguém falar em línguas? Pelo amor de Deus. Olha aí, Paulo diz, quando vos reunis, olha aí, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas e tem interpretação de línguas. Isso é coisa necessária no culto. O seu excesso de educação está ofendendo o Espírito Santo. Veja que a igreja ganhava confiança, admiração do povo. Veja aí Atos 2,47, o que diz aí, olha aí. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Veja lá Filipe, como é que estava a situação em Samaria quando Filipe pregava, as sinais, prodígios, maravilhas aconteciam. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. As pessoas ficam alegres, felizes, vendo a operação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo em operação, as pessoas falando em línguas, sendo usadas em sinais, prodígios, maravilhas. Todos ficam alegres, todos ficam felizes, todos se admiram, todos querem ver aquilo ali acontecendo, tanto crentes quanto descrentes. A atração do Evangelho sempre foi sinais, prodígios, maravilhas. Nós que estamos trocando isso por música, muitas vezes música, teatro, dança, estamos trocando a verdadeira atração da igreja por outras coisas. Tópico 3. O Espírito Santo como fonte geradora de missões. Subtópico 1. O envio missionário. O capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos narra o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. O que chama atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Nesse texto, Lucas menciona que havia alguns profetas na igreja e que estavam em Antioquia, 13:1. É bem possível que essa observação do autor sagrado fosse para explicar como se deu a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Lucas mostra que, por intermédio dos dons do Espírito, os dois obreiros foram separados para uma grande obra de maneira clara e audível. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois ele é quem vocaciona e envia, Atos 13:2. Então vemos claramente na reunião em Antioquia que haviam ali profetas e doutores, que são o quê? Dons ministeriais que estão arrolados, ou seja, escritos aí na palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. São ministérios. São 5 os ministérios da igreja, Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Estavam reunidos ali os mestres e os profetas. Estavam orando e jejuando. Então disse o Espírito Santo, O Espírito Santo usa muito os profetas para falarem. Então é evidente que ali essa mensagem do Espírito Santo foi dada através de um daqueles profetas. Não necessariamente, poderia ter um mestre também ser usado em dons do Espírito Santo.
quando uma pessoa tem um ministério dado por Jesus Cristo, um desses 5 ministérios, todos os ministérios são confirmados e capacitados pelo Espírito Santo com sinais, prodígios e maravilhas, com dons do Espírito Santo. Não existe ministério dado por Jesus Cristo sem capacitação do Espírito Santo com dons. Então ali o profeta falou, era o Espírito Santo falando: separa para mim Barnabé e Saulo para uma obra a que eu os tenho chamado. Ali então nasceu missões da igreja, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Subtópico 2, a estratégia missionária. Em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. Por exemplo, Paulo e Barnabé poderiam ter adotado a estratégia errada na obra missionária quando intentaram pregar na Ásia e Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo, Atos 16, 6 e 7. Foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância, Atos 16, 9. Ponderamos aqui que muitas vezes é possível que agências missionárias e igrejas adotem uma estratégia errada no envio de missionários. Não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Vamos ler aí Atos 16, 6 e 7, que diz: olha, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, e quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Veja bem, o Espírito Santo impediu que Paulo fosse pregar onde ele queria ir pregar, e os direcionou, para irem pregar na Grécia, que é a Macedônia, foram direcionados para pregar naquela região. Começou ali então em Filipos, e foram pregando ali até chegar na Grécia lá, até chegar em Atenas. Veja só, o Espírito Santo impedindo, conduzindo, orientando. Nós temos hoje um problema seríssimo. Missionários que estão no campo, às vezes 20 anos, você chega lá, tem 10 pessoas, 15 pessoas que aceitaram Jesus. Por que isso? Porque não são cheios do Espírito Santo, porque não são capacitados sobrenaturalmente, porque foram apenas enviados porque queriam ir. E é preciso buscar mais a orientação do Espírito Santo. Enviar missionários que sejam cheios do Espírito Santo, que tenham dons do Espírito Santo. É isso que eles vão precisar no campo missionário. Não é de curso de teologia que vão precisar no campo missionário, não. Ajuda. Mas não é isso o necessário, o mais importante. O mais importante é que sejam cheios do Espírito Santo, que sejam usados pelo Espírito Santo em algum dom. Olha, eu estive em Minas Gerais, em Divinópolis, 1 ano e 2 meses. Nós ganhamos 630 almas. Abrimos 7 igrejas em 1 ano e 2 meses. Veja só a diferença de um trabalho feito na orientação do Espírito Santo, na capacitação do Espírito Santo. Vai lá, estão lá. 7 igrejas estão todas hoje construídas, todas cheias de gente. Por quê? Foi um trabalho feito totalmente na direção e na capacitação do Espírito Santo. É muito diferente e nós precisamos aprender isso. Quando eu estou falando aqui, quando eu estou criticando, eu estou falando o que eu conheço, eu sei, eu fiz, eu conheço, eu tenho prática. Não é teoria, nem invenção, não é achômetro. Não, é prática. Quando eu falo sobre dons do Espírito Santo, que eu gosto muito de dar palestras sobre dons do Espírito Santo, onde nós vamos e oramos para as pessoas receberem os dons do Espírito Santo, eu não estou contando historinha, inventando, não, eu estou falando que tem prática na minha vida, que acontece no meu ministério. Eu participei de 2 grandes avivamentos, vi todos os dons em operação. Então, eu não estou falando de coisas que me falaram, que eu li algum livro, não. Estou falando de coisas práticas que acontecem na minha vida. Precisamos investir mais, onde mais necessita. Janela 1040 é onde mais necessita enviar missionários. Precisamos investir aí. Vamos à conclusão da lição.
Encerramos esta lição e, consequentemente, este trimestre, mostrando que o Pentecostes faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em uma dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum. Então devemos acordar, despertar desse sono que a igreja está vivendo atualmente, desse fascínio pela intelectualidade em detrimento da espiritualidade. Temos que voltar àqueles jejuns, voltarmos àquela oração, 2, 3 horas, 4 horas de oração todo dia, levantar de madrugada para orar todo dia, voltar à dependência do Espírito Santo, a buscar os dons do Espírito Santo, aquelas vigílias que fazíamos antigamente, a noite inteira orando e buscando o poder de Deus. Não é esses bailes que acontecem hoje, que dizem que é vigília, mas só ficam lá dançando, pulando e rodando. Nada disso. Era oração mesmo, buscando mesmo o poder de Deus, e realmente vinha o poder de Deus, e as pessoas eram usadas tremendamente. Era o legítimo evangelho. Nós temos que voltar a pensar no legítimo evangelho, a desejar pregar o legítimo evangelho. Então não é uma opção ser batizado com o Espírito Santo. Não, é um dever, é uma obrigação, é uma legítima conversão, é uma capacitação sobrenatural para pregar o evangelho. Temos que pregar, temos que ensinar, temos que orar, temos que ministrar o batismo com o Espírito Santo por toda parte. Eu me coloco à disposição, estamos aí à disposição para ministrarmos o batismo com o Espírito Santo. Todo lugar que vamos, aí são muitas pessoas curadas. As pessoas estão mais preocupadas de como é que vai acontecer do que o que vai acontecer. Falta amor, falta o desejo que as pessoas sejam curadas, que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo. Parece que hoje a liderança da igreja não tem mais amor pelas pessoas. Estão vendo as pessoas gastarem o seu dinheiro todo em farmácias e médicos. Pessoas passam a vida inteira sentindo dores, sendo que podem chamar pessoas que têm dons de curar, dons de milagres, para orar para essas pessoas, acabar com esse sofrimento. Mas não chamam. Por quê? Exploram as pessoas doentes, fazendo aí campanhas que as pessoas não são curadas, mas dão dinheiro. Isso é um absurdo. Isso é pecado. Pessoas estão sofrendo muito, sentindo dores terríveis, gastando todo o dinheiro com farmácia e médicos. E vocês não fazem nada. Isso é um absurdo. Vamos orar. Você crê que Jesus Cristo veio à Terra como homem, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, morreu em nosso lugar na cruz, levando o juízo que era para nós, ele levou sobre ele, morreu ali e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Você recebe o Espírito Santo agora e pode receber o batismo com o Espírito Santo agora. Basta você crer e você recebe. Se você está doente ou está enfermo, receba, creia, receba agora a cura, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas diante de Ti, Senhor, que estão agora sendo convencidas pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, estão pedindo perdão pelos seus pecados, estão entregando suas vidas a Ti. Toma, Senhor, em Tuas mãos. Oh, assim como Deus se alegra por receber você como filho, se alegre por receber Deus como Pai. Seja cheio do Espírito Santo agora, receba poder em nome de Jesus, seja batizado agora com o Espírito Santo, fale em línguas em nome de Jesus, se deixe totalmente dominar agora pelo Espírito Santo em nome de Jesus, receba poder. Em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Dengue, saia em nome de Jesus. Covid-19, saia em nome de Jesus. Toda dor, toda enfermidade, saia em nome de Jesus. Toca, Senhor, neles agora e cura totalmente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça de dar um like, se inscrever em nosso canal. Não se esqueça, se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos dentro da lição,
Entre em contato conosco, meu WhatsApp está aí, 99991520454. Se você quiser também nos convidar para estarmos aí, esse telefone, meu WhatsApp, entre em contato e nós estaremos aí. Então você recebe esse material todo gratuitamente, eu coloco você num grupo e você vai receber toda semana esse material gratuitamente. Esse grupo, não insista, não é grupo de conversa, de bate-papo, onde você pode postar o que quiser. Não, esse grupo é só eu que coloco ali o material de Escola Bíblica Dominical toda semana. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja e nem sou aposentado, então eu preciso da sua ajuda. Você pode enviar R$5, R$10, irmãos, mas praticamente ninguém ajuda. É muito triste isso. Ajuda a gente aí, mande R$5, mande R$10, não vai fazer tanta falta para você assim. Nos envie, nos ajude. Eu estou precisando da sua ajuda. Estou com o carro dando muito problema, precisando comprar peça muito cara, precisando da sua ajuda. Nos ajude, envie qualquer quantia. Aí estão as contas, a conta aí da Caixa Econômica, tem aí do Bradesco e tem Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa, Regina Maria Cruz Silva, está aí o Pix. E o meu Pix você vê que é meu CPF, 331-957-816-20. E aí tem o QR Code também que você pode usar para enviar qualquer quantia. Nos ajude, nos abençoe e Deus certamente abençoará você e sua família. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor. Deus abençoe.